Salve galera! Nesse vídeo trago reflexões sobre a relevância da nutrição em todo o ciclo do ser que vive. No geral, mulheres e homens têm necessidades nutricionais semelhantes, mas a ação preventiva na luta contra doenças pode haver algum detalhe ou outro que é importante ser visto, já que a alimentação pode prevenir ou não para a ocorrência de algumas doenças. O equilíbrio da alimentação pode ocorrer de modo individual, por isso consultamos o nutricionista, já que as necessidades não são sempre as mesmas e é levado em conta se a pessoa pratica atividade física, se está com peso normal, para a altura dela, como está a parte óssea, se a pessoa está mentalmente vulnerável, experimentando quadros frequentes de estresse, quais os hábitos alimentares e quais os riscos desses hábitos. As dietas loucas estão na moda porque vivemos o estereótipo da beleza que entra sem cerimônia em todas as casas e ainda bebe nosso café sem pedir. E mulheres estão mais expostas a essa exigência, sendo muitas vezes privadas de nutrientes ou até mesmo desenvolvendo distúrbios alimentares para se enquadrar nesse padrão. Não existe almoço grátis. É importante quebrar essa imposição que dietas da moda fazem com que as pessoas alcancem o corpo dos sonhos ou do verão para ontem. Pode ser que exista algum tipo de milagre, mas não nesse caso. A reflexão aqui é como mudar a mentalidade sobre se conscientizar que o que precisa ser modificado é o hábito, que deve ser equilibrado e fazer parte do estilo de vida. O controle do peso é relevante, mas deve ocorrer de modo equilibrado, entendendo a quantidade ingerida e gasto calórico de acordo com o objetivo de cada indivíduo. É importante que aconteça um conjunto de ações como alimentação saudável, atividade física, sono adequado, hidratação, pois isso tudo beneficia todos os outros níveis. Diferentes ciclos da vida da mulher exigem a nutrição adequada para aquele momento. Entre os 10 a 19 anos, a fase da adolescência, a mulher está vivenciando o crescimento do corpo, está mais vulnerável em relação às lacunas nutricionais e tem mais riscos de desenvolver doenças a longo prazo, dependendo de como vivencia essa fase. Se essa fase é negligenciada e não há intervenção adequada, a mulher pode ter prejuízos em seu crescimento e na sua saúde também. Os hábitos alimentares dos adolescentes não são os melhores. No universo feminino é comum pular refeições com o intuito de emagrecer. Dados estudos apontaram não adequação dos alimentos consumidos por adolescentes, bem como carência de ingestão de frutas, verduras, produtos lácteos, muita ingestão de gordura e açúcar. Recomenda-se que na adolescência o consumo de calorias para as mulheres seja em média 2.500 calorias na menarca, na primeira menstruação, momento que acontece por volta dos 12 anos. Após, o indicado é que seja reduzido para 2.200 calorias. A mulher necessita, na puberdade, em média 12 a 15% de proteína do total de calorias ingeridas e 2 a 3 porções de proteína por dia. Já as gorduras funcionam como fonte energética e servem como veículo para vitaminas, chamadas lipossolúveis e graxos também. São necessárias, em média, 30%, no entanto, deve haver atenção para não exagerar no consumo com o intuito de prevenir também a obesidade. Os carboidratos são aqui a principal fonte energética. O ideal é que seja consumido 55% da ingestão diária, mesclando o carboidrato que encontra-se nas frutas e vegetais e não somente em doces e pães. Os minerais são duplamente necessários na adolescência, principalmente o zinco, ferro e cálcio. 20 a 30% do cálcio é absorvido e adolescentes mais altas precisam de mais cálcio, cerca de 20% a mais em relação a adolescentes mais baixas. O ferro também precisa ser ingerido em maior quantidade devido ao crescimento da massa muscular, perdas associadas à menstruação, volume sanguíneo e capacidade respiratória. O gasto de energia na puberdade é maior, assim como a necessidade de vitamina é maior. Normalmente a lacuna de vitamina na adolescência está associada a hábitos de não ingerir cereais. Não há uma dieta padronizada para essa etapa, mas o ideal é que um adolescente faça 3 refeições e no intervalo 2 a 3 lanches com nutrientes adequados para essa fase, fazendo um balanço da quantidade adequada de ingestão. Normalmente na etapa adulta há uma preocupação maior com a estética, mais cuidado com o controle e manutenção do peso, bem como retardar o envelhecimento. Aqui o mais importante é entender
e mudar a mentalidade em relação ao imediatismo. Aderir a hábitos saudáveis é entender que fazendo uma pequena mudança no dia a dia faz com que os resultados sejam vistos em longo prazo. Essa fase pode ser um pouco complexa para algumas pessoas, porque vivemos numa cultura que esperar é um insulto. Estamos condicionados a resolver muitas coisas num clique. A questão é que o nosso corpo não aderiu a essa nova realidade tecnológica. A realidade é que ele sente as consequências dessa nossa realidade. Na gestação, a nutrição adequada é muito necessária, pois as necessidades nutricionais aumentam e essa história de comer por dois é uma visão distorcida. O certo é que a mulher faça a ingestão de alimentos que oferecem a nutrição adequada para a mãe e para o desenvolvimento do feto, comendo 300 calorias a mais por dia, mas nutrição de qualidade. No período do climatério, medidas de manutenção de peso e alimentação saudável são bem relevantes também. Mas aqui a ideia é que a mulher faça uma alimentação focada em prevenção de doenças que são mais comuns aparecerem nessa fase da vida. A alimentação consciente também ajuda a aliviar os sintomas do climatério. A vitamina D e o cálcio, por exemplo, previnem a perda óssea. Encontramos esses nutrientes nos ovos, nos derivados do leite e também através da exposição ao sol, depois das 16 horas e antes das 10 da manhã. Já o cálcio está presente em diversos alimentos, como salmão, brócolis, frutas desidratadas, dentre uma infinidade de outros. Já mencionei em outro vídeo sobre a importância da soja no período do climatério por ser um alimento funcional, rico em isoflavona e fitoestrogênio, sendo considerado um alimento que repõe naturalmente a parte hormonal que foi reduzida nesse período da vida da mulher. Plantas também são usadas para aliviar sintomas emocionais, além de físicos, como simicífuga racemosa, trevo vermelho, melissa, valeriana e hipérico. Outro ponto importante a ser visto nessa fase é reduzir o consumo de gordura, podendo chegar a até 30% do total calórico consumido. Fora isso, há alimentos ricos em ômega 3 que auxiliam a reduzir colesterol, triglicérides. Podemos encontrar nos peixes, na linhaça, na aveia, no azeite de oliva, dentre outros. Viram só como cada fase da vida da mulher deve ser vista com atenção, pois tem suas peculiaridades no quesito nutricional? O Ministério da Saúde projetou um guia alimentar para alimentação saudável. A elaboração desse guia traz orientações sobre alimentos saudáveis com recomendações que são fornecidas nos serviços de saúde. O nome do guia é 10 Passos para uma Alimentação Saudável. O intuito do guia é melhorar a forma de se alimentar, ajudando a evitar doenças através da alimentação consciente. Ed, mas o que dizem esses passos? Vou citar algumas dicas do guia. Fazer pelo menos 3 refeições, como café da manhã, almoço e jantar, e nos intervalos dessas refeições fazer 2 lanches saudáveis diariamente. Não pular as refeições, pois ao fazermos isso reduzimos as chances de gastrite. O ideal é que o estômago não fique muitas horas vazio, pois entende-se que quando se pula a refeição e fica muito tempo sem comer, a pessoa acaba exagerando quando vai fazer a próxima refeição. Tem também agora a história dos jejuns intermitentes que estão na moda e que também costumam ser efetivos dependendo do caso, mas isso é pauta para outro vídeo. O guia também não reforça a ideia do beliscar, pois ela atrapalha quem tem o intuito de perder peso. Outro ponto que o guia incentiva é apreciar a refeição comendo devagar, mastigando bem os alimentos, comendo de boca fechada. Ops! Só falei isso para ver se te peguei distraído ou desprevenido. Comer de boca fechada não está no guia, mas daria pauta também para outro vídeo. Voltando ao guia. Saborear as refeições também é uma dica do guia que diz para dar preferência para alimentos saudáveis que são abundantes na região que moramos. Outro ponto importante é ler as informações nutricionais, bem como as composições dos alimentos, olhar os rótulos para entender o que estamos ingerindo. Até porque, se surge qualquer dúvida, nutricionistas estão aí também para ajudar. O Google também responde muita pergunta. Outra norma sugerida é a higiene na preparação, conservação e consumo dos alimentos, pois a higiene reduz as chances de contrair doenças. A pandemia foi um período bem difícil na vida de todo mundo, mas trouxe algo positivo. Higienizar os alimentos com mais cuidado, né? E é uma coisa que deveria ser mantida mesmo pós-pandemia. É indicado também consumir porções equivalentes a 6 do grupo de cereais, que inclui massas, trigos, pães, arroz, de preferência os integrais, milho, batata e raízes como mandioca, que são os tubérculos.
Outro detalhe importante é dar preferência a integrais e alimentos mais naturais possíveis. Se no lanche optar por biscoitos, escolher os que contêm menos gorduras e sódio. Comer ao menos 3 porções de verduras e legumes nas refeições e 3 porções de frutas nos lanches, sobremesas e café da manhã também é uma boa dica. Sucos naturais feitos na hora são melhores opções do que consumir os de polpa congelada, pois há perda de nutrientes quando são congelados, porém ainda assim são melhores que os sucos artificiais de caixinha ou aqueles em pó, sabe? Quem tem costume de comer arroz e feijão, o ideal é colocar uma parte de feijão para 2 de arroz. Outras leguminosas também são bem-vindas, como ervilha, lentilha, grão de bico e etc. Sementes e castanhas são ricas em proteínas e oferecem uma gordura de qualidade excelente. Então vale apostar nelas. Proteínas também devem fazer parte das refeições, assim como leites e derivados, optando sempre pelas opções que têm menos gordura. Uma porção de óleo vegetal também deve ser consumida diariamente. Embutidos como linguiça, salame, salsicha devem ser evitados, assim como salgadinhos e frituras. Usar azeite de oliva para temperar a salada, mas em pequena quantidade, também é uma ótima recomendação. Refrigerantes, bolos, doces e guloseimas devem ser evitados. Evite adicionar muito açúcar ou opte por opções de açúcares mais saudáveis. Tem várias opções no mercado. Evite colocar muito sal nos alimentos e opte por sal iodado. Cheque o rótulo dos produtos e opte por aqueles com menos sódio, pois excesso de sódio aumenta as chances de hipertensão arterial, doenças dos rins e do coração também. Opte por ervas frescas para temperar os alimentos e saladas. Beba pelo menos 6 copos de água por dia ou equivalente a 2 litros. O ideal é beber água nos intervalos dos alimentos. A boa hidratação é essencial para o funcionamento do organismo como um todo. É importante também oferecer água para os idosos e crianças no decorrer do dia, para fomentar a importância da hidratação adequada, né? Outro ponto importante é que sucos, refrigerantes e industrializados não devem ser substitutos da água. Alguns padrões podem ser evitados para ter uma vida mais saudável, como excessos de álcool e fumo. A prática da atividade física aliada à alimentação consciente também é super importante, pois desse modo é possível fazer a manutenção do peso e é importante encontrar atividades físicas que te fazem bem ou que sejam agradáveis, para não se sabotar. Prazer também é algo que deve fazer parte da rotina de saúde. Todo mundo tem uma atividade que gosta de fazer, como andar de bicicleta, dançar, cantar, brincar. Interaja com os amigos e pessoas que são importantes para você. Isso deixa a vida mais leve. É relevante também investir nas relações que devem ser sempre cativadas e lapidadas. Mesmo que a vida seja corrida, às vezes tendemos a optar pela solidão e introspecção. Essa foi só uma reflexão da minha teoria do só sei que nada sei, advinda do compadre Sócrates. Incentive crianças ao redor a brincarem de modo mais ativo e ao ar livre, para desfocar um pouco da tecnologia, como pular corda, pular amarelinha, pega-pega, bicicleta e etc. Relembre as suas brincadeiras de infância e repasse. Pois sabemos que a tecnologia ajuda em muito, porém ela também fomenta o sedentarismo. Obrigada por estar comigo em mais um vídeo reflexivo sobre nutrição e saúde. Um forte abraço e até mais!